Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos falar no período que acontecia a Guerra Fria, o que estava ocorrendo no Brasil. Então, o governo desses presidentes aí, Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango, né? Situações internas e externas que estavam ocorrendo, mudanças, né, políticas externamente. O mundo vivia o contexto da Guerra Fria, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então tinha essa bipolarização no mundo, onde socialismo e capitalismo tentavam, então, né, expandir a sua influência sobre os países. Interna era o fim do Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Era um regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas, que vai de 10 de novembro de 37 até 29 de outubro de 45. Ele era caracterizado pela centralização do poder, o nacionalismo, o anticomunismo e por seu autoritarismo. E as mudanças, né, que continuavam ocorrendo eram mudanças na cultura, na sociedade e a inserção no Brasil de novas tecnologias, especialmente o uso do televisor, né, começa a ser popularizado no Brasil nesse período e ocupa aí a casa, então, da maioria dos brasileiros, tá? As cidades estão em crescimento. Com o crescimento das cidades, a pressão sobre os governadores também aumenta. Então, espera-se deles medidas, né, de mais participação, digamos assim, né? E alguns políticos, eles buscavam se identificar com os trabalhadores, né? Eles até passavam por cima dos partidos para se identificar, para fazer ações mais voltadas, então, ao povo, aos trabalhadores, ok? Em 46, uma nova Constituição vai ser estabelecida no Brasil, né? Então, em 45 já começa a preparar então o Congresso com uma nova Constituição, né? Em 46 uma Carta Constitucional é apresentada. Lembrando que o país vinha lá do Estado Novo, da centralização do poder, do autoritarismo. Então, o que essa Constituição ela vai prever, né? Liberdade de expressão, igualdade de todos perante a lei, independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para garantir então esse direito às pessoas, tá? Nos municípios ficavam estabelecidas assembleias e câmaras, né, para melhorar esse debate político local, né? O voto obrigatório a todos os brasileiros com mais de 18 anos, incluindo mulheres, né? Não podia votar analfabeto, que compunha 60% da população, e nem os soldados também podiam votar, né? Os partidos, então, se mobilizaram, né, logo depois aí dessa Constituição. A população, né, que estava afastada por tanto tempo dos seus direitos eleitorais, agora podiam participar. Isso foi motivo de grande alegria para a população, tá? Mas essa liberdade total não existia, né? Lembrando que é o contexto da Guerra Fria. Então, o Partido Comunista Brasileiro foi posto na ilegalidade, né, em 47, que era um dos reflexos da chamada Guerra Fria. Bom, agora vamos então ao primeiro presidente desse período. Governo de Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1955. Ele era um antigo aliado de Vargas, né? Então, quando ele assume o poder, ele fecha o sindicato, porque ele vai dizer que esse sindicato era influenciado pelos comunistas, né? Ele vai romper as relações diplomáticas que tinha com a União Soviética, né? Vão ocorrer investigações, prisões, interrogatórios durante o governo dele, né? E ele vai tomar algumas medidas para modernizar o país. A palavra é modernizar, então querem trazer novas tecnologias para o país. Ele tem um plano de governo que você precisa associar ao governo dele, chamado Plano SALT, é a inicial do que ele gostaria de dar mais ênfase, ó. Saúde, alimentação, transporte e energia, né? Então esses eram os planos que ele tinha para o governo dele. Lembrando que, se ele rompeu com a União Soviética, né, de quem que ele quer buscar apoio? Dos Estados Unidos, era a bipolarização do mundo, né? Então ele quer buscar empréstimo estadunidense. Bom, ele fez algumas promessas de campanha que ele não conseguiu cumprir, e se torna um governo bastante impopular, tá? E vai aumentar, então, a mobilização da população, vai se mobilizar contra ele, tá? Os sindicatos, então, começam a aumentar as reivindicações cada vez mais pelos direitos do trabalhador. Bom, e aí está chegando próximo nova eleição. Em 50, então, o PTB lança Vargas para presidente. Pela primeira vez ele vai disputar uma eleição. Ele já tinha governado anteriormente, de 30 a 45, né, mas de maneira... né, ele tomou o poder, né, agora que vai ser, então, o voto vai ser escolhido pelo povo, né? Então ele vai ser eleito com 49% dos votos, né? E ele é conhecido como o pai dos pobres pelas ações que ele fez então voltadas aos trabalhadores, tá? Vargas vai governar de 51 a 54, foi a última vez que ele vai governar, foi o último governo de Vargas, né? Quando ele assume o poder, um pouco antes já, né, o assunto no Brasil era a industrialização, tornar o Brasil um país industrializado.
E aí tem dois grupos de pessoas que se dividem no Brasil: os que apoiam o liberalismo e os que apoiam o nacionalismo. O liberalismo vai aceitar para essa industrialização a entrada de recursos do exterior, então arrumar dinheiro emprestado, né, para trazer empresas de fora para se estabelecerem no Brasil. O nacionalismo, não, ele quer que as empresas sejam empresas nacionais. Vargas era a favor do nacionalismo, né? A UDN, União Democrática Nacional, era a favor do liberalismo. Então você vai perceber que vai ter uma oposição entre Vargas e a UDN. Em diversos momentos dessa fala, eles vão se contrapor os dois grupos, né? Vargas e a UDN, tá bom? No exército, predominava o liberalismo, tá? Porque se aproximava dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil demonstrava, né, que ele estava mais alinhado com os Estados Unidos do que com a União Soviética. Vargas usou várias medidas contraditórias para ser eleito, né? E aí, quando ele assumiu o poder, ele vai limitar as remessas de lucro ao exterior, vai buscar empréstimos cada vez mais dos Estados Unidos. Em 53, ele criou a Petrobras, né? E ele vai buscar cada vez mais apoio da população, né? E ele era conhecido internacionalmente como o pai dos pobres, como eu já falei. Então, ele vai fazer com que esse slogan que ele tem fique mais evidente, apoiando cada vez mais o trabalhador. Tá? Ele aumentou o salário mínimo em 100%, então dobrou o valor do salário mínimo, né? Alguns setores do exército que apoiavam Vargas começaram a se opor a ele. Eles vão dizer que Vargas está abrindo o caminho para o comunismo, né? Então, e também falava-se que ele estava abrindo, né, ameaçando a democracia e que uma ditadura podia ser implantada. Então, Vargas começou a sofrer uma forte oposição até daqueles que o apoiavam anteriormente, tá? A UDN, que já era contra Vargas, passa a criticá-lo cada vez mais, né? Tinha um jornalista chamado Carlos Lacerda, que ele era um grande crítico do governo, ele fazia notas criticando o governo de Vargas, e esse jornalista, ele sofreu um atentado, e aí descobriu-se que as pessoas que fizeram o atentado contra ele eram ligadas a Vargas. Então, o que vai acontecer? As críticas contra Vargas vão aumentar cada vez mais, né? A oposição aumentou cada vez mais. E Vargas tinha feito uma promessa, que ele só sairia do Palácio do Catete morto. E aí, no dia 24 de agosto de 1954, ele cometeu suicídio. Ele deixou uma carta, testamento, né? E ao final dessa carta, ele falou uma frase que ficou bastante conhecida: saio da vida para entrar na história. Então, ele deu um tiro e perdeu a vida, por isso o último governo de Vargas, tá? Aqui tem uma manchete do jornal, né? Matou-se Vargas, extra, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete, né? Então essa foi a notícia que ficaram, né? Tem várias imagens que a gente pode trabalhar em outro momento, que mostram então como as pessoas se mobilizaram para ir no velório dele, né? Lembrando que ele tinha essa imagem de pai dos pobres, então foi uma grande mobilização da população para se despedir de Vargas. Mas o Brasil precisa continuar. Quem vai governar depois de Vargas? Assumiu o Café Filho, ele ficou até novembro de 55, ficou com plano de saúde, teve que sair. Carlos Luz assumiu. Aí, o que vai acontecer? Tem uma nova eleição, Juscelino Kubitschek vai ser eleito, o vice João Goulart. Mas os opositores temiam que JK pudesse ter um governo parecido com o que Vargas tinha, né? E pudesse abrir caminho, então, para o comunismo. Certo? E aí, então, no início da guerra, Marechal Rei Teixeira Lotz tomou medidas para que Nereu Ramos, então, ficasse no poder até a posse de JK, né, para proteger o Brasil, digamos assim, dessa possível ameaça. Ok? E aí, no final de janeiro, Juscelino Kubitschek, como é o nome dele, assume o poder. Ok? Mas o governo de Juscelino Kubitschek vai ser assunto para uma nossa próxima aula. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Um forte abraço para você e até a nossa próxima encontro, então.